Olá, estamos na nossa 8ª aula de Geografia. Nós estamos trabalhando a parte de localização, né? Falamos sobre o local onde vivemos, falamos sobre o nosso município, falamos de paisagens, né? Como nós percebemos as paisagens. Com relação à localização em sala de aula também. E eu trouxe hoje para vocês, estou até deixando também um pequeno vídeo, né, complementar, que fala sobre o sistema solar, a localização do planeta Terra, certo? Então nós vamos falar um pouquinho hoje, fazer uma pequena revisão e acrescentar o conteúdo referente ao sistema solar direcionado à localização do nosso planeta Terra. Então vamos dar início falando um pouquinho, né, do que nós já havíamos iniciado na aula anterior, sobre a localização no sentido onde você vai entender o que é nascente e poente, né, que está direcionado a leste e a oeste, ok? Então, de modo que se estendermos, foi o que nós falamos, né, você já entendeu o que é direita, esquerda, frente, trás, e dentro desse tipo de localização agora você vai se nortear mais, se localizar mais e entender o que é nascente e poente por conta do que você vai usar braço direito e braço esquerdo para se localizar. Nós sabemos que o braço direito, quando estendido, conforme a imagem aqui, né? Lado direito, lado esquerdo, nós temos aqui a criança e temos o sol aqui, olha gente, o sol está nascendo. Então, nascer você vai associar a nascente, né? Então, nascente é do lado leste, braço direito, né? A criança está de costa aqui e esticado os braços, onde sua mão direita indica o leste, que está relacionado ao nascente, que é o lado onde o sol está nascendo, né? Então, deste modo, se estendermos o braço direito no sentido que nasce o sol, teremos o nascente, que é o leste. Então, e o oeste? É o lado esquerdo, né? O braço esquerdo, que é o oeste, e significa o poente, que é o lado que o sol vai se pôr, né? Quando ele estiver indo embora de tardezinha, é o lado que ele vai ficar, né? Nós já falamos sobre isso, iniciamos. Vamos falar agora sobre norte. Norte está à nossa frente, né? O norte está à nossa frente. E o sul indica o sul às nossas costas, tá certo? Então, à frente estará o norte, às costas o sul, local onde o sol indica ao meio-dia. Então, quando o sol vem ao meio-dia, né, ele vem fazendo o seu percurso, aí quando ele fica bem aqui no meio, né, indica que é o que? Meio-dia. Aí ele vai girando, girando, girando. Quando ele chega no lado oeste, a hora dele é o poente, né, onde o sol se põe. Até aí tudo bem, crianças, né? Se você estivesse em sala de aula, aí a localização seria qual a criança que está do seu lado direito, qual a criança que senta do seu lado esquerdo, qual a criança que senta na sua frente, qual a criança que se senta atrás. Então, dentro desse tipo de localização, nós estamos falando de pontos cardeais, que é norte, sul, leste, oeste. Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste. Estudado agora nesse momento. Então, falamos em sala de aula, vamos fazer uma pequena revisão do nosso livro, que eu falei que nós íamos revisar, né? Falar um pouquinho do nosso livro com relação
a localização em sala de aula, que é o que você encontra aí na nossa página 205, tá falando que a sala de aula, né, falando da nossa sala de aula, que a sala de aula é um lugar que facilita o processo de ensinar e aprender. O quadro, por exemplo, está presente na maioria das salas e nele o professor faz anotações importantes que todos os alunos precisam ter. Por esse motivo, ele está colocado na parede, na frente da sala, e todos os alunos ficam voltados para ele, né? Então, o quadro ele fica à frente, porque lá é o local onde o professor vai estar fazendo dando a explicação. Isso quando a sala está organizada de frente para o quadro, porque existe outras formas que a sala é organizada quando se vai fazer alguma atividade em grupo, né? Então, existe também outras formas, mas quando o quadro está virado, quando as crianças estão viradas geralmente para a frente, é porque o quadro está lá e é o melhor local onde a professora faz as suas anotações e as crianças, prestando atenção à aula, né, estão voltadas para a frente também. Eu falei, né, que entretanto algumas salas de aula podem ter organização espacial diferente. A fotografia que a gente usou na aula anterior mostrava a sala em círculo, né? Então, aqui nós temos uma sala de aula também parecida com a estrutura da nossa sala, a organização da nossa sala. Ela está dividida em filas, né, em fileiras, e o quadro na frente. Isso é característica de quase todas as salas de aula, né, ou a maioria, grande maioria. Com exceção dos dias que o professor tira, como eu falei anteriormente, para fazer uma aula diferenciada, que pode ser uma meia-lua, pode ser equipe de 5 ou mais, pode ser um grupão. Então, fica muito dependendo do tipo de aula que o professor vai dar. Mas esse tipo de localização do quadro em sala de aula é uma característica já fixa, né? Que é o que é mais comum ser usado nas salas. Então, a sala de aula é um espaço próximo, um lugar que frequentamos praticamente todos os dias, com exceção desses dias, né, que vocês estão em casa. Por isso temos muita familiaridade com ela. Provavelmente você conhece a posição de todos os objetos e colegas dentro da sala de aula e sabe bem como se deslocar nela, né? Então, por quê? Porque quando você conhece o ambiente que você vive, você não conhece o ambiente da sua casa. Então, na minha casa, quando falta energia, eu consigo me locomover no escuro. Por quê? Porque eu já estou familiarizada com aquele espaço. Eu sei para onde me direcionar. A mesma coisa é a sala de aula, certo? Então, você consegue encontrar as coisas sem procurar muito. Por quê? Porque você conhece onde está os locais. Se eu disser, vai pegar a tesoura, você sabe que a tesoura está na estante grande, não está na estante pequena, né? Pegue, por favor, o seu caderno. Aí você sabe que está do lado da minha mesa, do lado direito da minha mesa tem uma mesinha onde eu coloco os cadernos de desenho. Então, são alguns pontos que você conhece de localização das coisas, né? Que quando é solicitado, você já sabe para onde se direcionar com relação àquela posição, ok? Uma referência, né? Você já sabe as referências e onde encontrar as coisas. O município é a menor porção do território, isso aí vocês já vão ver nessa página aí, não é a página 195, gente, desculpa. É a página falando sobre o nosso município. É a página
195. Nós estamos, fazendo revisão em a página 195, certo? Então, o município é a menor porção do território nacional oficialmente limitada. Nós falamos que no município, no caso, nós moramos no município de Fortaleza, ele tem uma pessoa à frente, né? Que são que representam o nosso governante do município, né? Ele é composto de uma área urbana e a maioria das vezes tem a área rural, então muitas vezes ele possui as duas áreas, né? Tanto a área urbana como a área rural. E diversos aspectos, né? Caracteriza cada município, né? Alguns municípios se destacam, tem característica cultural diferente umas das outras e até no seu aspecto físico também, né? Com relação às praias, né? O nosso município ele é muito característico pelas praias, outros já são mais montanhas, né? Mais cachoeiras, mas o nosso se caracteriza pelas praias, né? Podemos citar, por exemplo, o número de habitantes também, que é uma característica, a parte do desenvolvimento econômico também, alguns se destacam da indústria, outros já é na parte comercial, então isso é muito característico de cada município, certo? E as riquezas também culturais e históricas, nós temos uma parte cultural na parte do humor, né? Nós temos escritores também, muitos escritores conhecidos, né? Mundialmente, e humoristas também, certo? E uma das características do povo, né, fortalezense, do nosso município, é o seu humor, né? Certo? A alegria do povo, a receptividade também é característica do povo de Fortaleza, né? Dos fortalezenses. Agora vamos iniciar falando sobre um pouquinho do sistema solar e propriamente da Terra, certo? Então, nós vamos falar da Terra, tem um videozinho também que complementa mais sobre isso, tá ok? Então, o movimento, nós já falamos também um pouquinho disso, com relação aos dias e à noite, a quantidade de dias que o ano tem, que tem a ver também com o movimento da Terra. Nós falamos na parte de história, né, sobre o tempo, né, relacionado ao tempo. Então, o que nós vamos falar aqui um pouquinho das coisas que estão sendo ditas agora, vocês de certa forma já viram história, porque uma matéria completa a outra, né? Então, o movimento aparente do Sol, ou seja, o deslocamento, né, do disco solar, tal como observado a partir da superfície, ocorre do leste para o oeste, que é quando o Sol nasce, né, o nascente, para o oeste quando ele se põe. Por isso, há milhares de anos, né, o Sol serve como referência de posição, né? Então, o Sol é aquela referência lá na abertura que a gente falou, quando ele nasce, você estica a sua mão direita, ele está do lado direito, no nascente, né? Então, ele está no leste. Aí, quando ele está ao meio-dia, é o que? Ele está no sul, né? Meio-dia, ele está no sul. E quando a tardezinha que ele vai se pôr, ele está no poente, no lado oeste, não é isso? Então, a posição, a direção onde ele aparece pela manhã é o leste, nascente, né? E a direção onde ele desaparece no final da tarde é o oeste, o poente. Isso tudo faz parte do sistema solar, né? São informações dentro do sistema solar, está relacionado ao nosso planeta Terra, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, nessa imagem, aqui está o Sol e aqui está o nosso planeta Terra, certo? Então, agora vamos falar sobre o movimento de rotação. O que é esse movimento de rotação? O que é que ele tem a ver
sobre o que nós estamos falando, sobre o nosso planeta Terra. O que é que representa esse movimento de rotação? Esse movimento de rotação, certo? A Terra gira no próprio eixo de oeste para leste. Isto é o que determina a ocorrência dos dias e da noite. Esse giro que ele dá, né, do oeste para o leste é o que determina os dias e as noites consecutivamente, né? O giro de 24 horas, né? Então, se a Terra ficasse paralisada, a face voltada para o Sol, o que é que aconteceria se se a Terra ficasse o tempo todo no Sol? O que é que aconteceria? Queimaria, né? E se ficasse do lado oposto? Ficava congelado, né? Então, por isso a Terra tem esse giro, né? Do oeste para o leste, fazendo com que ela tenha o sol e a noite, né? Ela nem queima e nem tampouco congela, porque ele tem esse movimento que gira, né? E o movimento de translação, o que vem a ser esse movimento de translação? O movimento de translação é o que dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Vocês lembram que nós falamos sobre isso lá em História, né? Naquele capítulo relacionado ao tempo da natureza, né? E isso tem tudo a ver, certo? Então, já que o movimento de translação dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos, tempo esse que foi, né, determinado, né, cuja duração dele é esse tempo todo. Por quê? Porque de 4 em 4 anos, foi o que nós falamos, o que acontece? Acontece que o ano vai ter o quê? Vai ter 366 dias, que é um ano bissexto, por conta desse tempinho aqui que sobra, né? Então, aí o ano passa a ser de 366 dias. E essa diferença vai para os meses de quê? Para compor a diferença desse mês. O mês de fevereiro, nós falamos também, né, que o mês de fevereiro, ele se caracteriza, tem ano, de 4 em 4 anos, ele tem 29 dias, né, de 4 em 4 anos. Por quê? Porque ele é um ano bissexto. Então, mês de fevereiro, de 4 em 4 anos, contém 29 dias. E é conhecido como um ano bissexto porque ele passa a ter 366 dias. Aqui nós temos o movimento da Terra, né? Nós temos aqui o Sol e temos a Terra, certo? Então, o movimento que a Terra faz, né, da inclinada, né, máxima ao norte, ao sul, marca a ocorrência de alguns fenômenos, certo? Alguns fenômenos que quando ele faz esse movimento, né? Que vem a ser inverno, verão, primavera, são as estações do ano, que caracterizam as estações do ano. Se os raios solares estão inclinados com maior intensidade ao norte, ocorre o verão, né? No hemisfério norte, já no hemisfério sul ocorre o inverso e vice-versa, né? Depende da inclinação que os raios solares são feitos, né? Então, aí acontece essa estação de ano, né? Inverno e verão, dependendo da inclinação dos raios solares, certo? Em dois movimentos do ano, né? Em 2 momentos do ano, meses do ano, entre o mês de junho e em dezembro, em 2 momentos do ano,
Tem também algumas características do verão. Então, por quê? Olha só a diferença. Tem dias mais longos que a noite. Já no inverno, as noites são mais longas que os dias. Também isso daí são características também referente o que? O tempo da natureza. Então, vocês poderão perceber que o tempo da natureza está muito relacionado, né, com esse sistema solar, com os movimentos que a Terra realiza em volta do Sol, né? E nós finalizamos a nossa 8ª aula de Geografia. Um beijo, fiquem com Deus e assistam bem direitinho o vídeo que eu estou enviando, tá certo? Um vídeo de complemento. Ele não é longo e é bem divertido. Importante que vocês assistam, porque ele completa a aula, tá certo? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.